vamos lá, pessoal. Então, a gente está vivendo um momento em que é necessária mudança e postura, principalmente. E os nossos modelos tradicionais de contabilidade, eles estão deixando a desejar pelas mudanças, naturalmente, que o mundo tem trazido. Empresas mais globais, empresas mais nacionais, empresas que são pequenas, mas que muitas vezes têm um alcance extraordinário por conta de todo esse modelo de novos negócios. A internet contribui muito para isso, o mundo na palma da nossa mão, com os celulares e assim por diante. Então surgem novas empresas, surgem novos tipos de trabalho que muitas vezes alguns profissionais não conseguem acompanhar. O que a consultoria ela acaba trazendo de benefícios, né, de situações mais específicas nesse contexto? A gente está vendo aí alguns movimentos no Brasil, né? Tem um movimento muito legal chamado Contabilidade Consultiva, Fernanda Rocha e companhia, muito legal, gosto do movimento, apoio o movimento, mas a gente também tem que visualizar algumas outras coisas que são bem amplas acerca disso. A contabilidade consultiva ela veio para ficar, é fato, e aprender melhor ou saber vender melhor o serviço contábil é uma coisa que não foi ensinada em lugar nenhum. Infelizmente, nas academias e o próprio mercado de trabalho há uma dificuldade muito grande com essa questão do tipo de serviço que vai ser oferecido, e há uma dificuldade muito grande de questões que são, às vezes, até elementares. Elaborar uma proposta, conhecer melhor o negócio, fazer visita em loco, né, diligência mesmo, estar próximo, ouvir. Uma coisa que o profissional tem que fazer muito é ouvir. Ouvir em que sentido? Ouvir o problema e ouvir a solução. Às vezes a solução está no problema, porque o que falta muitas vezes é esse commodity que a contabilidade tem. Nós fornecemos um grande commodity para as organizações, que é informação. Nós possuímos muita informação. E aí a gente acaba tendo esse volume alto de informações, esse grande volume de informações por conta desse estudo do patrimônio, estudo dos resultados, que é uma coisa muito normal da área contábil, né? A apuração dos resultados, enfim. Então, a gente acaba tendo essa visão ampla da organização. Não estamos sabendo sistematizar tudo isso para as organizações alcançarem esses novos resultados. Que resultados seriam esses? Uma visão mais estruturada do negócio, novos relatórios, novas informações, conseguir fazer link entre uma informação contábil e uma informação de caráter de gestão. Muita gente chama isso de contabilidade gerencial. Eu sou contra esse conceito. Não vou dizer que ele não existe, ele existe, mas ele é um conceito limitado, porque a contabilidade é uma só, não existe essa dicotomia, a contabilidade financeira de um lado, a contabilidade gerencial do outro. Elas não se isolam, elas estão sempre juntas. Então, não consigo fazer contabilidade gerencial sem a financeira, e acaba que uma tem o seu papel de importância devido acerca disso. O fluxo informacional, processos, né, no final das contas, com a entrada e com a saída, eu não vou conseguir fazer uma contabilidade gerencial sem ter as informações iniciais. Hoje, a coleta de informações para essa contabilidade mais financeira, tradicional, ela avançou abruptamente. Da mesma forma que o mercado avança, com a disruptura de negócios, a nova forma de fazer negócios, todo mundo aí que está assistindo já deve ter utilizado o serviço da 99, do Uber, deve ter conta no Netflix, ou coisas do tipo. É uma nova forma de se ver o mundo e os negócios. A contabilidade também tem que ter essas novas formas de se ver o mundo e os negócios. Eu vou causar polêmica aqui com vocês logo nesse início. Eu contrataria essas empresas que fazem essa contabilidade online e digital. Eu contrataria sem nenhum problema. Eles fazem tão bem quanto as pessoas que também atuam presencialmente no modelo tradicional. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu tenho que aprender, eu tenho que conhecer esses novos modelos de negócios para que eu ofereça isso para o mercado. Se eu continuar no modelo 100% tradicional, eu posso ter minha zona de conforto, já tenho meus clientes, já tenho minha carteira, mas num determinado momento em que essas organizações começarem a perceber que essa disruptura ela também chegou na contabilidade, aí eu não sei se realmente eu vou conseguir manter uma carteira tradicional. Então, será que eu também vou ter que ingressar nessa disruptura de negócios? É uma pergunta que eu gosto de fazer muito, tá? Eu falo a gente e outras pessoas também. Que elementos a gente está trazendo? E aí, eu vou tentar sistematizar essa parte introdutória para vocês,
no seguinte sentido. O que eu tenho feito atualmente? Eu tenho estudado e conhecido cases de negócios em consultoria. E o que é a consultoria? Eu gosto muito de resumir o termo consultoria como se você fosse um maestro, um regente de uma orquestra, onde você não vai tocar nenhum instrumento, mas você vai fazer a regência, você vai conduzir pessoas a algo. Por que é importante isso? Nós temos esse commodity, o conhecimento, e ele que vai transformar uma organização. De que forma? Em um resultado palpável, um resultado visível, um resultado que ele é existente, é real. Eu que já trabalhei com muitas empresas de consultoria, seja no cenário inverso, né? Eu que procurava a empresa de consultoria, e aí eu via que muitas vezes eles já entregavam algo que eu já sabia. Então, eu só fiz o constatar o que a empresa já tinha como ideia ou como um aspecto mais de até uma dúvida, mas só foi constatado na consultoria, ou seja, choveu no molhado, digamos assim. Então, uma questão ligada a resultado vai estar muito íntima, vai estar muito profunda numa relação em que o profissional de consultoria ele vai ter que fazer uma análise mais profunda da organização. Nós temos um distanciamento muito grande da gestão da organização hoje. Nós recebemos informação para um processamento qualquer. Isso é muito tradicional. A gente muitas vezes chega atrasado na jogada. A gente não está no início, a gente não está no meio, a gente está no fim. E aí o que acontece naquele fluxo informacional? Na hora que eu estou no fim de um processo, eu acabo não enxergando como ele foi construído. Ou quando eu enxergo, eu já tempestivamente não tenho mais como trazer alguma ação. Vou trazer um exemplo para vocês de como isso acontece numa visão bem prática. Muita gente me procura, e procuram outros amigos também, a gente acaba conversando sobre isso, que existe uma declaração que nós entregamos ao governo chamada Expédio Contábil, que a maioria aqui deve conhecer. O seguinte questionamento é feito. Fernando, eu estou com uma operação que ocorreu na empresa, eu não efetuei o lançamento contábil, ou eu não tinha conhecimento, agora a gente recebeu essa informação e eu tenho que reabrir a contabilidade para informar para o governo, ou até mesmo para mexer no balanço que já foi publicado, coisa do tipo. A principal pergunta não é como eu conserto esse erro ou como eu faço a inclusão no movimento seguinte, de acordo com as regras contábeis. A principal pergunta é, por que eu não tive essa informação à época? Porque, queridos, o que vai acontecer? Se eu não tenho a informação tempestiva, isso vai tornar-se um ciclo que vai se repetir consecutivamente no próximo ano. E isso vai virar, sistematicamente, o que os autores da administração moderna chamam de armadilha da atividade. O que é a armadilha da atividade? É quando eu pego uma rotina, né, que há um erro nessa rotina, e ao invés de solucionar a rotina de erro, eu a incorporo na atividade operacional. Então, eu vou criar um processinho, tá, de erro, absorção desse erro. Exemplo, quando você fecha lá o expédio contábil, fiscal, contribuições, social, REINF, tu fica fazendo os acertozinhos nesses erros e eles vão voltar depois. É muito comum essa prática, né, de eu resolver aquele erro, né, num momento específico, mas ele só foi resolvido numa situação paliativa. E essa questão paliativa, ela é muito ligada a essa falta de entendimento sobre o processo organizacional. Não somente o entendimento, como também a própria informação, como ela foi criada. Por que a gente muitas vezes tem problema numa organização? Porque eu não estou no início da geração da informação. Num âmbito mais operacional, numa atividade de comércio, lá na hora que os estoques começam a crescer numa organização no cenário de compra. Qual é a minha participação nisso? O que essa área vai influenciar no resultado que eu vou apurar? Queridos, com base nisso, tá? Na questão da compra, da aquisição, tá próximo de estoque, área de compras, enfim, eu vou começar a conseguir fabricar os prazos médios de rotação dos estoques, vou entender também se o estoque, ele, abre aspas, está imobilizado na empresa, estoque parado é dinheiro parado, isso é uma informação importante para a empresa. Se as compras, efetivamente, elas estão sendo feitas com base num fluxo de venda, ou se estão sendo feitas num fluxo de, por exemplo, laticínios. E se eu estou comprando muito laticínio, esse laticínio tem que ter me dado resultado lá na ponta.
Se eu estou comprando muito, mas no final das contas esse laticínio acaba estragando, consignação ou qualquer outro cenário, talvez eu esteja comprando laticínio além da capacidade produtiva, da capacidade de venda da minha organização. Então, muitas vezes eu tenho que estar no início das operações. Eu tenho que estar no processo completo da organização. E onde é que nós falhamos? Nós esperamos a informação chegar. E essa informação, muitas vezes, ela não tem qualidade. Por quê? As organizações apresentam N problemas hoje. Os chamados sistemas integrados de gestão, os softwares, que hoje acabam trazendo todo esse fluxo informacional, eles chegaram no Brasil há muito tempo. Pelo menos a gente tem uns 40 anos em que esses sistemas já estão no Brasil. Até hoje, quem concorda, diga sim no chat, por favor. Tem empresa que até hoje ainda não tem o seu sistema informacional em pleno funcionamento. O sistema integrado de gestão, desculpa falar assim, é uma bagunça. Você não tem informação real. Você tem muito erro que, naturalmente, a informação contábil vai ser completamente desestruturada. Então, como é que eu vou apurar uma informação que, com certeza, e eu entendo isso, essa informação não tem qualidade? Então, eu tenho que, no início, trazer essa qualidade. Como que eu posso fazer isso nesse primeiro cenário e exemplo? Eu já falei que nós temos o commodity, a informação. Se nós temos a informação, um dos passos de consultoria justamente seria o quê? Qualificar essas pessoas. Então, por isso que consultoria e qualificação profissional, treinamento, está muito próximo. Vocês podem atuar com o quê? Com fazer que as pessoas compreendam melhor os processos. Como é que seria isso? Um entendimento que pode ser tributário, um entendimento que pode ser de gestão, um entendimento que pode ser vinculado à operação em si daquele cargo, designação, enfim, aí entra uma série de outras áreas, recursos humanos, o comportamento da organização, as suas missões, os valores da organização, enfim. Então, a gente começa a entender o processo mais global em que nós não vamos conseguir sozinhos resolver o problema. Então, por isso que eu digo que nós, na consultoria, nós vamos conduzir essa grande orquestra que é a organização. Fazer o empresário compreender isso, opa, Dalton, vou ler o que você disse aqui. Para implantar um sistema tem que ter planejamento também, para que o investimento seja próximo do que é apresentado, para isso todos envolvidos no processo. Exatamente isso. Adalto, que é da área de software também, ele tem esse entendimento. Não adianta você ter a ferramenta se você não tem um processo. A ferramenta não vai funcionar sozinha. Então, às vezes, um gestor, um empresário, ele compra lá uma ferramenta de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, às vezes, tenta customizar a ferramenta, mas a ferramenta não vai ter pleno funcionamento porque o processo ainda não foi definido, ou ainda não foi testado, aprovado, não foi, muitas vezes, adaptado ao modelo de negócio, porque, por exemplo, eu posso ter um segmento de varejo 1, um segmento de varejo 2, não vai ter a mesma forma de funcionamento, e muitas vezes os sistemas e as operações são adequadas ao modelo de negócio. Quando eu falo adequadas, claro, dentro de toda uma estrutura do negócio e também, claro, estruturado em questões fiscais, tributárias, a legalidade da informação e assim por diante. Então, muitas das informações hoje, para nós profissionais que vamos atuar diretamente com as empresas, estão nos sistemas de informação. É por isso que nós estamos num movimento no Brasil muito bacana, e aí eu vou citar algumas empresas sem nenhum constrangimento para elas e para mim também, não há nenhum problema em falar disso. A gente tem aí empresas que estão contribuindo com isso. A gente vai ter a Nipo, Conta Azul, a gente vai ter a OMI, a gente vai ter uma série de empresas que estão trazendo também um cenário que não é de disruptura, mas é de integração entre a informação contábil e essa informação de gestão que muitas vezes ainda deixa um pouco a desejar. Quem utiliza uma dessas ferramentas, coloca assim aí também, eu uso algum sinal aí também, para você compreender que há ferramentas para a gente poder trabalhar. Então, eu, por exemplo, quando atuo com consultoria, o que eu procuro fazer? Eu procuro criar um cronograma de todo o trabalho que vai ser feito. Isso é muito prévio, na hora da negociação, na hora da discussão, na hora em que eu estou fazendo o acerto com a organização, eu procuro criar um cronograma. Por quê? Primeiro, eu quero otimizar meu tempo e quero saber em quanto tempo eu vou terminar esse trabalho. Então, naturalmente, um cronograma dentro de toda a minha agenda e também dos envolvidos no processo, sejam colaboradores da organização que eu vou prestar consultoria, ou seja, a minha equipe, para saber alocar cada uma dessas pessoas. Isso é gestão de projetos, o tempo, o uso do recurso, a tarefa. Vou precisar muitas vezes de ferramenta para fazer isso. Tá? Então, eu gosto muito de citar essa ferramenta, tem o Trello, por aí vai. Tem outros sistemas que estão surgindo no mercado, tem sistemas excelentes, e aí você
naturalmente tem que ter esse entendimento, esse conhecimento dessas novas tecnologias, porque elas vão contribuir para uma agilidade dessa formação da informação. Então, o que nós vamos inicialmente precisar numa consultoria para empreender bem? Cases de sucesso. Se você tem uma atração, se você tem uma boa percepção sobre um segmento de negócios qualquer, estude mais esse segmento. Tá? E como é que você pode estudar isso? Com fonte confiável. Você pode buscar as federações de indústria quando fazem estudos técnicos sobre. Vocês podem procurar as câmaras de comércio, de associações comerciais, ou então sindicatos patronais, enfim, seja da tua região, seja de outras também, para começar a coletar e entender um pouco mais o segmento. Isso é muito importante, porque o que acontece no mercado hoje, ele é muito amplo e pode ser que de repente você encontre num nicho de mercado, numa área específica, a galinha dos ovos de ouro que você nunca tinha visualizado. Se você gosta de um segmento específico, estude mais esse segmento. Até porque o que acontece? Muitas vezes faltam especialistas em segmentos. Eu conheço, por exemplo, consultores que só trabalham com construção civil. Eu conheço consultores que só trabalham com distribuidora de combustível. Eu conheço consultores que só trabalham com agora as recém-criadas fintechs. Eu conheço consultores que só trabalham com empresas jovens, essas startups, empresas de gestão nova, tecnologia, enfim. Então, acaba que essa questão mais nichada de mercado, esse modelo, ele muitas vezes pode gerar oportunidades para você. Porque muitas vezes não há um especialista na área, eu vou te procurar. Eu vou procurar o Pedro Neri, que está nos assistindo, porque ele é um especialista em venda, ele sabe vender. Então, naturalmente, eu vou precisar me aperfeiçoar numa coisa, eu vou procurar um especialista. É assim que começa a oferta e demanda, a lei de mercado, né? José Augusto, deixa eu ver o que você colocou aqui. Como demonstrar esse conceito que você utiliza para grandes empresas para demonstrar para pequenas, sendo que essas pequenas querem reduzir custos e sempre a redução dos custos é com conta do funcionário, etc. José Augusto, pelo contrário, muito do que eu estou falando aqui é para pequena e média empresa, tá? Eu atendo empresas de todos os portes. Como é que você vai levar isso para a pequena empresa de uma forma mais efetiva? Daqui a alguns minutos eu vou falar para você, tá? E aí eu vou citar você novamente para a gente conversar sobre isso. Aguarda um pouquinho que a gente vai falar sobre isso para a gente não atropelar os bois com a nossa carroça. Vamos devagarzinho, a gente vai estruturar tudo isso, ok? Estamos nesse momento com 22 minutos de transmissão, tá? Tem uma galera aqui, poxa, tem muita gente, legal. E a gente vai pegar essa questão desse roteiro de consultoria. Tudo isso que eu estou falando com vocês, após o evento, disponibilizarei um material para vocês que tem esse roteiro do que eu entendo que seria um bom roteiro para iniciar uma consultoria, se empreender com consultoria, tá? Vai ficar disponível para todo mundo que assistiu. E todo mundo que se inscreveu e não pôde assistir também. Então, volto a falar da segmentação de negócios, tá? Extremamente importante. Por exemplo, eu vou contar um case meu para vocês, tá? De como eu comecei a ingressar em alguns segmentos de negócios. Como eu tinha algumas informações, ou entendia que eu tinha informação sobre alguns segmentos, eu atuo muito na área tributária, para quem não sabe, eu comecei a observar que um nicho de empresas tinha problema, que eram os pequenos e médios estabelecimentos comerciais aqui do meu estado, aqui no meu Pará. Então eu via que, por exemplo, supermercados, atacadistas, de grande porte ou de pequeno porte, tá? Na capital ou no interior, eles tinham problemas. O que eu fiz? Não vou conseguir alcançar todo mundo. Não vai ser possível alcançar todo mundo. Então, eu vou gastar um tempo que talvez eu não tenha e um recurso que eu talvez não tenha. Montar portfólio, visitar um por um, conseguir agendar com essa empresa para que eu converse 10, 15 minutos para apresentar o meu trabalho. Eu vi que não ia dar certo fazer isso, tá? Pode ser que dê certo, tá? Mas você vai gastar muito recurso, vai ter um esforço muito grande para angariar esses novos clientes de consultoria. Então, eu vi que não era possível. O que eu fiz? Entrei em contato com a associação desses estabelecimentos, montamos um evento, onde esse evento foi totalmente gratuito para os associados, porque essas instituições, elas desejam que seja passada informação para os seus associados. E muitas vezes está faltando exatamente aquele profissional. Eles procuram esses profissionais para que haja essa troca de informação. E aí tudo deu certo. Fiz o evento, né? Perdão. Fiz o evento,
falamos muita coisa legal para eles, trouxemos soluções para o segmento e ao final do evento eu tinha o contato estratégico. E aí vem a questão muito importante, eu falo muito sobre isso. Conhecer muita gente é uma coisa, conhecer as pessoas certas é outra coisa. São dois conceitos totalmente distintos. Muita gente fala do networking, conhecer muitos contatos. É importante, bacana, legal. Só que eu gosto muito do relacionamento estratégico. Eu não preciso conhecer muita gente, mas eu preciso muitas vezes conhecer as pessoas certas para eu poder dar sequência no meu trabalho. Então, o que eu fiz? Fui na fonte, eu bebi na fonte onde essas empresas têm problemas. Exatamente em associações, associação de classe, associação empresarial. Perdão, associação empresarial. Perdão, tá? Como eu falei para você, eu estou bem rouco, mas vamos continuar. Associações empresariais. E aí, ao final desse evento, salvo engano, foi em 99 ou 98, desculpa, eu não consigo lembrar, tinha pelo menos 6 pessoas interessadas no que eu tinha falado no evento. E dessas 6, eu consegui formatar em trabalho 4. Então, eu tinha 4 consultorias pós esse evento. E essas consultorias duraram 3, 4, 6 meses, me garantiu uma receita garantida nesse período, mas claro, a partir daí, gerenciar o tempo, né? Uma hora essas consultorias vão acabar, elas não são eternas. A gente pode muitas vezes ter contratos de consultoria de um acompanhamento constante, mensal, enfim, mas muitas vezes são pontuais os trabalhos e uma hora a consultoria vai acabar. Então, tive essa oportunidade, consegui atuar durante um tempo, mais ou menos 6 meses, com essas 4 organizações, um trabalho pesado. Nesse início, como eu estava ingressando nesse trabalho, a gente está falando do que de 99, tem 20 anos, caramba, enfim, né? Então tem bastante tempo, estava muito jovem nessa época, cria de empresa contábil, né? Que eu sempre trabalhei, minha família é de contadores, enfim, mas eu entendia que haviam esses problemas. Na época, as broncas eram do Sintegra, né? Grande Sintegra, ganhei muita grana com Sintegra, porque existia um problema muito sério com a questão do software, com a questão das rotinas, e as empresas tinham uma dificuldade tremenda quanto a isso. Me qualifiquei, estudei bastante e gerei muito resultado para essas organizações. Fiz trabalho com outros colegas e foi bem legal. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que essas necessidades elas continuavam existindo, mas em outras partes específicas, tributariamente, trabalhista, gestão. E aí eu comecei a entender que essa área era uma área muito gratificante de trabalho. Mas aí a questão, né? Como é que eu vou fazer com que a organização aceite a minha proposta, que tem toda uma questão negocial acerca disso, gera sempre muita dificuldade a negociação, vai ter a barganha de preço, né? Muitas vezes vai acontecer situações em que as empresas, ou enfim, elas vão querer criar mais ou menos, abre aspas, um processo licitatório. Eles vão chamar propostas de tudo quanto é empresa, vão pegar os melhores momentos de cada proposta, vão na mais barata e vão muitas vezes na proposta mais barata querer incrementar na proposta mais barata os serviços que foram propostos nas outras propostas. Vocês entenderam? Então, como se fosse assim, eu tenho 5 propostas boas, tá? Eu, empresário, faço isso, sou esperto. Pego a proposta 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é a mais barata. Só que essas 4 são bem completas acerca do que vai ser feito. O empresário pega os 4 elementos dessas outras 4 propostas e enxerta para que pague o preço da proposta mais barata. Ou seja, ele quer levar muito pagando pouco. Isso vai acontecer. O empresário é especialista em negociação, assim como ele entende no negócio, ele também é muito bom em negociação. Ele faz muita negociação, às vezes muito mais do que a gente. Negociar, muitas vezes, não é o expertise que nós temos. A gente vai ter que aprender um pouco disso, tá? A gente pode aprender qualquer coisa, ok? Mas, que bando de zero é esse aí, não? Tá? Então, essa questão da negociação, ela acaba sendo uma questão muito interessante. Por isso, uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês elaborarem propostas, entregue o que você vai fazer, mas não detalhe tanto assim. Porque o que pode acontecer? Na própria proposta, já aconteceu muito isso comigo, porque eu também solicito propostas, às vezes toda a solução do problema já está na proposta. Eu já enxergo toda a solução, eu consigo compreender tudo o que vai ser feito lendo a proposta. Às vezes a proposta vem com memorial de como vai ser feito o serviço. Você já entregou a consultoria.
Isso acaba acontecendo. Tá? Talvez seja o afã, talvez seja a ansiedade, ou aquela questão de você mostrar que sabe o trabalho, você detalha tanta informação que você acaba entregando o trabalho. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu já vivenciei isso, eu já fiz isso lá no início, eu errei, eu entregava, olha, vai ser feito isso. O empresário deve ter olhado, pô, gostei disso aqui, tá? Vou chamar outra pessoa que cobra mais barato que o Fernando. E aí, a questão de preço, ela sempre é um problema, a gente vai falar disso já já. Primeiro eu estou falando da questão da negociação e da proposta. Você muitas vezes tem que trazer o que efetivamente vai ser feito. Tá? As probabilidades de novos serviços, elas vão surgir ao longo da consultoria, ok? Elas vão surgir ao longo da consultoria, dicas, oportunidades que você vai visualizar, ok? Então a gente vai aprofundar isso já já mais um pouquinho. Uma outra coisa importante para você realizar, né, nesse início, para você começar a se dar bem nessa área, estuda também a região onde você se encontra. Por exemplo, tá? Galera que está lá no interior de São Paulo, aquelas regiões São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, etc. Ô, Márcio, que pena, né? Mas enfim, aprendizado, tá? Vamos, toca a bola aí que vai estar tudo certo, tá? Você vai fazer excelentes consultorias em breve. Então, essa área de interior de São Paulo, por exemplo, é extremamente interessante para trabalhar, porque nós temos empresas de porte muito interessantes, o distanciamento, tá, dessa questão da capital, das empresas maiores de consultoria, né? Mas, na verdade, nesses interiores, o que aconteceu? Muitas empresas foram para lá para trazer sua atuação. Empresas de consultoria. Por quê? Porque tem muitas organizações, é muito nichado. A gente vai encontrar cidades que praticamente são polos industriais, são polos de segmentos, né? Posso citar exemplos que vocês devem conhecer: Franca, né? Ribeirão Preto, Presidente Prudente, são cidades excelentes. A gente já vai encontrar isso também já atravessando o Brasil, lá em Pernambuco, a gente vai encontrar no Rio Grande do Norte, a gente vai encontrar no Maranhão, a gente vai encontrar no Piauí. Então, cada estado, cada região, ela vai ter o seu poderio econômico, né? Eu gosto muito de dizer que o poderio econômico ele fica associado um pouco também à tributação. E aí, olha só como tributa a estratégia. Se vocês lerem, por exemplo, o regulamento do ICMS do Espírito Santo, vocês vão ver que lá fala muito sobre café, fala muito sobre mármore, granito, etc. Porque é o segmento que mais atuação eles têm lá. Se você pegar o segmento, o ICMS de Goiás, você vai ver que não tem tanta regra específica para segmento no regulamento. Por quê? Queridos, porque em Goiás tem muitas segmentações de negócios. Por que tem muita segmentação? Estão no entroncamento, estão no centro do Brasil. A interligação rodoviária acaba acontecendo, assim como lá no Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, por ali também. Então a gente vai ter áreas dentro do nosso Brasilzão que vão ser extremamente estratégicas. Tem um amigo meu, Wellington Garcia, professor nosso da BSSP, especializado em agronegócios, é uma referência em agronegócios no Brasil. Sai lá do Paraná, onde ele está, toda hora está no Mato Grosso, está no Mato Grosso do Sul, atendendo essas organizações. Encontrou o seu nicho. Então, muitas vezes, estude o nicho de negócios. Às vezes, um determinado segmento, ele só vai começar a bombar daí em 1, 2, 3, 4 anos. Mas você pode começar a fomentar isso de forma mais inicial, mais incipiente, e as empresas maiores vão começar a procurar os profissionais. E depois as menores e médias. Então você consegue largar na frente muitas vezes. Ah, mas como é que vão me contratar? Pô, você estudou o segmento. Quando você for conversar com esse empresário, com esse gestor, ele vai sentir credibilidade e confiança porque você tem conhecimento sobre aquilo. Tá? Então, muita gente fala assim, mas eu não tenho experiência. Experiência é uma coisa, conhecimento é outra. Tá? Eu, por exemplo, vou contar minha vida acadêmica bem lá atrás. O meu pai, muito sábio, contador de carreira, ele chegou comigo e falou assim, na época da minha graduação, né? Foi muito bem orientado e devo muito ao meu pai como profissional que eu sou, e não por ele ser meu pai, mas o profissional que ele era e que ele fez eu me tornar. Tenho uma gratidão eterna sobre isso. Então ele chegou e falou assim, meu primeiro semestre de faculdade ele falou, entenda sobre contabilidade e aqui na empresa que nós temos de contabilidade você vai aprender muita coisa. Quando eu estava, na época não era semestral, era anual. Quando eu estava no segundo ano, eu começava a ver alguma coisa já ligada à contabilidade industrial, né, custos. E ele falou assim, não interessa onde, consiga um estágio numa indústria. E assim eu fiz, estagiei numa indústria.
Terceiro ano, a gente já começa a ver umas questões mais fortes acerca disso, começava a estudar na faculdade questões ligadas a sistemas, enfim. Ele falou, faça um estágio ou trabalhe numa empresa de software. Foi o que eu fiz. No quarto ano, entre numa empresa de auditoria. Foi o que eu fiz. No quinto ano, ele falou, volta para cá, porque agora tem que ter uma visão integrada para a nossa contabilidade aqui, fechamento, enfim. Voltei para a empresa contábil. Então, eu fui orientado a fazer isso e fiz, e deu muito certo. Porque teve momentos que, mesmo acadêmico, eu comecei a me especializar na área de custos, eu comecei a me especializar na questão de software, entendendo processos, aí naturalmente tive um contato maior com controladoria, e eu comecei a ter um entendimento, via academia, que o mercado também proporcionava. Então eu conseguia aliar o que eu estava vendo numa faculdade com o que eu estava vendo posteriormente no mercado de trabalho. Então eu tive essa oportunidade. E aí, como é que eu conseguia isso? Fui atrás, corri atrás, ia atrás de vaga, visitava a faculdade, ia lá ver se tinha vaga de estágio, conversava com o professor, me envolvia ia atrás da informação, onde ela está. Tá? A informação, ela existe. Tá? Não tem informação oculta hoje, né? Nesse mundo de internet aí, tudo você encontra na internet. Então, buscava alguma coisa, nessa época o Google estava nascendo, né? Eu só pesquisava lá no Google, tá? Encontrava as coisas lá, bem bacana. Então, estude o segmento e também comece a ter essa vivência de segmento. Hoje nós temos uma facilidade gigantesca, está cheio de eventos. Nós estamos aqui nesse webinário que está acontecendo agora. Eu te garanto que aí nessa internet deve estar cheio de webinários sobre alguma coisa. Começa a pesquisar sobre. Tá? Então, muitas vezes tem alguma coisa lá no nosso YouTube, verifica se a fonte é boa, verifica a procedência daquela pessoa que está falando, se ele realmente tem uma expertise sobre aquilo lá, ou se de repente não há, tá? Então, a gente tem que filtrar as coisas, né? Uma vez eu ouvia isso, eu achava fantástico. Tudo na vida tem lado bom e lado ruim. Absorva o lado bom, absorva o ruim também como aprendizado para você seguir em frente. Então, tenha sempre essa questão mais regionalizada, comece a aprender bastante, o conhecimento de N formas de negócio, a geografia do negócio. Cada região no Brasil tem uma geografia de negócio específica. Procure estudar sobre isso, a geografia do negócio. E aí você talvez encontre esse nicho de atuação. Se você quer atuar de forma mais ampla, tá? Eu atuo hoje com praticamente todos os tipos de empresa. Só tem um tipo de empresa que não me atrai, não porque a empresa não acho que eu deva ganhar dinheiro com esse tipo de organização, acho que eu ganharia muita grana, mas é porque eu ainda não tive, e eu vou reconhecer, e isso é muito importante para a consultoria, eu vou reconhecer uma limitação para vocês. Publicamente eu vou falar uma limitação que eu tenho. Por exemplo, eu não atuo nessa questão mais ligada ao meio ambiente. Por quê? Tem muitas regras, é muito volátil, eu não tive tempo ou não disponibilizei o meu tempo, que isso é uma coisa importante, para estudar algumas questões. Eu entendo, eu sei o que acontece, a questão dos risos ambientais, as regras dos ativos ambientais do CPC, isso aí eu entendo. Só que tem algumas questões vinculadas a esse ramo de negócio que eu não me sinto 100% preparado para atuar. O que eu faço? Chamo um colega meu que é muito melhor do que eu nessa área. Por quê? Eu não vou fazer um serviço do qual eu não vou gerar resultado. Isso pode acabar com a minha carreira, que eu demorei anos para construir. É aquela famosa história. Eu não me meto no que eu não me garanto. Eu vou me meter onde eu me garanto. Eu vou atuar onde eu acho que eu vou dar resultado, onde eu tenho expertise. Então, como eu não tenho uma prática muito acentuada nesse segmento, eu chamo outros amigos. Mas, por exemplo, quando eu falo ambiental, eu não estou falando, por exemplo, agronegócio. Eu atuo direto com agronegócio. Mas eu já não vou atuar mais com essa questão reserva florestal, essa parte toda. Não atuo com isso. Ainda não. Quem sabe amanhã eu posso atuar. Então, entendam que nós temos limitações técnicas. Por exemplo, eu tenho alguns desejos profissionais que talvez eu cumpra lá na frente. Né? Como vocês sabem, né, eu falo muito sobre social, nessa parte toda dessa nova obrigação trabalhista. Há 6 anos atrás, eu pensava em fazer um aperfeiçoamento em segurança do trabalho. Pô, Fernando, mas tu é contador, fazer segurança do trabalho? Sim, porque a segurança do trabalho ela faz parte de uma questão holística dentro da organização, onde a segurança do trabalho nunca foi para o empregado, ela sempre foi para a empresa, onde a empresa mitiga risco. Como eu atuo na área de risco, segurança do trabalho e mitigação de risco me interessa, para que em consultoria eu leve mais um elemento para a gestão de risco fiscal, que é uma coisa que eu atuo bastante. E segurança do trabalho tem muitos elementos de risco fiscal. Conseguem entender? Então, o que eu fiz?
Não tenho formação de segurança do trabalho, não tenho carteirinha de técnico, não, mas eu estudei fortemente isso, inclusive fiz treinamentos, tá na área, não tenho a formação, mas eu tenho um entendimento técnico muito forte para chegar numa organização e muitas vezes orientar o pessoal da segurança do trabalho que há problemas ou aspectos tributários que podem afetar a empresa por uma gestão que muitas vezes é feita pela segurança do trabalho, mas não se enxerga a questão tributária, os adicionais de retenção que estão lá no decreto 3048/99, na IN 971, na Lei 8212, na 8213, todo aquele pacote previdenciário. E isso, quando eu converso com um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro, um médico do trabalho, eles ficam, caramba, tu entende bastante dessa parte da tributação que envolve a gente, né? Falei, pois é, um nicho que eu acabei encontrando. E isso gera consultoria pra caramba, vocês não têm ideia. Então, para vocês entenderem que há sempre um nicho específico para atuar. Vocês concordam com isso? Ou alguém tem algum comentário? Faz um comentário aí, participa, tá? Como eu falo nos eventos, eu sou carente, fala comigo, tá? Então, para você compreender, ou alguém tem alguma sugestão ou alguma experiência também, tá? O Hugo Rodrigues, meu amigo Hugo, o segredo é formalizar uma proposta objetiva e clara em relação aos serviços que serão prestados. Exatamente, Hugo, simples e objetivo. Muitas vezes a consultoria tem todo aquele floreado, a proposta tem todo aquele floreado e quem está lendo não consegue nem compreender o que você está querendo trazer, ou às vezes até assusta um pouco algumas propostas que são feitas. Então, muitas vezes acaba que a falta de clareza ela faz com que não haja uma contratação, isso acaba acontecendo. Conheci o negócio, vamos formular propostas, vamos para cima, vamos tentar ter as consultorias agora. O que eu vou fazer? Ter o máximo de informação sobre a organização que eu pretendo trabalhar. Aí, meus amigos, hoje as questões institucionais elas estão tão claras e tão evidentes. Site institucional, você pode de repente encontrar um contrato que essa empresa possui no diário oficial, né, que aí você vai ver que ela tem contratos públicos, alguma coisa do tipo. Você pode muitas vezes fazer um formulário de coleta de dados, um diagnóstico, uma anamnese empresarial, um mapa mental, usar o Canvas, fazer visita em loco, observar a organização, passar um dia lá. Muitas vezes você entra em contato, as áreas de recursos humanos das empresas, elas às vezes fazem aquelas visitas assistidas, né? Então, por exemplo, eu, aqui no Pará, eu sou um dos diretores, opa, ficou embaçado aqui, deixa eu ajustar aqui, pronto. Eu sou um dos diretores do Conselho de Jovens Empresários, ou seja, eu também faço parte de uma associação. Tá? Fico muito ausente do meu estado, não consigo ir para todas as reuniões, mas o que é interessante? Eles fazem visitas técnicas, então uma vez por mês eles visitam 2, 3 empresas, e essas visitas técnicas vários empresários vão. É muito interessante um profissional da área contábil, de consultoria, visitar as empresas. Você tem visitado empresas, não a visita para oferecer alguma coisa, mas para conhecer o modelo de negócio, né? Então, por exemplo, aqui no meu estado tem visita assistida em cervejaria, tem visita assistida em mineradora, tem visita assistida em atacadista, onde as empresas abrem suas portas para aquela pessoa que quer conhecer um pouco mais sobre aquele negócio. E aí, tu vais conhecer sobre o negócio, tu vai conhecer sobre o modelo de gestão, que muitas vezes é um modelo de sucesso. Pensa bem, se uma empresa está abrindo suas portas, qual é o objetivo dela? Que mais pessoas conheçam, porque aquele modelo de negócio pode ser amplamente, tá, divulgado, a empresa amplamente vai ter o seu marketing sendo feito, por conta disso você vai entender como a empresa funciona. Pô, não tem questão negativa aí, só tem questão positiva. Então, ampliar essa gama de conhecimento, conhecendo as organizações. Muitas vezes você pode entrar em contato, não, eu quero conhecer vocês, eu quero saber o que vocês fazem. A empresa vai te receber de portas abertas, ela vai entender que você é um potencial parceiro, é um potencial cliente, é um potencial fornecedor de algum tipo de serviço. Entre em contato com as empresas, manda um e-mail lá para o institucional, manda um e-mail para o RH, manda um e-mail para a ouvidoria, começa a entrar em contato com as empresas. Recentemente, eu estava em São Paulo, e eu entrei em contato com uma empresa, essas empresas que são de tecnologia, lá uma dessas que vendem passagens online, tá? Uma empresa muito famosa, todo mundo acessa lá e tudo mais. Eu fui fazer uma visita lá na empresa, escritório na Avenida Paulista, desse tamanho o escritório,
que atende todo o Brasil, mais ou menos 20 consultores estão lá, né, para tirar, né, alguma questão, alguma dúvida, mas o segmento funciona totalmente via internet, um modelo de negócio super prático, e eu fiquei cheio de feelings para levar para outros clientes que eu tenho quando eu os conheci. Então, muitas vezes é legal você conhecer empresas e organizações, especialmente os cases de sucesso. Às vezes é interessante também conhecer os cases que não deram certo, onde havia uma excelente intenção, uma boa intenção para fazer o negócio dar certo, mas por algum justo motivo acabou não acontecendo. Então, quanto mais cases de sucesso, quanto mais informações e cases também de fracasso você souber, melhor, tá? O Hugo e o Wagner falaram sobre o MEI. Cara, é imensurável as oportunidades. Nunca esqueça que uma pequena empresa ela quer ser grande. Agora a questão é, de que forma? A pergunta principal é essa, de que forma você vai fazer um pequeno ser grande? Qual vai ser tua contribuição para essa micro e pequena empresa ser grande? O que uma micro e pequena empresa precisa para crescer, para evoluir? Queridos, se a resposta que você trouxe foi gestão, contabilidade, aproximação, consultoria, tudo junto e misturado. Essas empresas precisam, mas o que acontece? Muitas vezes elas não te conhecem. Uma empresa dessa não te conhece, um MEI desse não te conhece. Então, comece a entrar em contato. Quer ver um caso legal para você fazer excelentes consultorias para MEI? Vá lá no Sebrae, se cadastre como consultor do Sebrae, porque o Sebrae tem os consultores que são remunerados, inclusive, para atender essas demandas. E aí você pode começar também a ter esse contato maior, né? Participe de eventos. O Sebrae é uma instituição excelente para isso, inclusive, porque ela é especializada no apoio à micro e pequena empresa, inclusive o MEI. Comece a entender mais. Tem muito material legal para ler lá sobre, né? Enfim, né? Como ser consultoria social. Já já eu vou falar disso daí, tá bom? Vamos continuar aqui também. Eu vou dar um recadinho, um retorno, né? Deixa eu tentar ver a barra de rolagem aqui do chat, do meu amigo, que eu vou dar retorno para ele. Para o José Augusto, tá? Que eu vou dar o retorno para ele daqui a pouquinho. E agora para você, Rosana, tá? Sobre essas questões. Quando você for numa empresa, tenta trazer o máximo de coleta de dados possíveis, tá? As operações, os processos internos, as rotinas, tá? E muitas vezes você vai perguntar o que não é rotineiro, o que não faz parte no teu entendimento como rotina, mas que aconteceu com a tua organização e você considerou um desafio, foi difícil de resolver. É muito legal esses tipos de perguntas para o empresário, para os gestores, porque eles vão trazer muitas vezes algo que não consta no modelo operacional. A empresa, quando ela monta o seu processo, ela entende ou ela traz um raciocínio de que tudo vai fluir numa normalidade. Às vezes, a revisão de processos ou a adequação desses processos é exatamente num desafio que aconteceu. Então, conversar com a organização e principalmente com os problemas que ela teve, e são esses problemas, eu te garanto, que imediatamente eles vão ser colocados à tona. Eu não sei se a empresa, nesse momento em que a gente está conversando inicialmente, ela já vai querer abrir o detalhamento do problema. Mas ela vai citar que teve um problema. Esse problema, muitas vezes, é uma dor que a empresa tem. É algo que tem que ser resolvido e talvez seja exatamente esse o trabalho de consultoria que está faltando ser feito, e é o nicho, é aí que você acha o trabalho que vai ser executado. É um problema que está fora da normalidade da organização. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma indústria, uma fábrica de colchões muito famosa, e eles tinham um problema. Quando eu conversava com eles falaram, está aqui todo o processo, bacana, mas está bonitinho. E aí eles falaram assim, só que nós estamos tendo um problema. A gente não estamos conseguindo um tempo razoável para que o fornecedor mande para a gente a espuma. Pô, a fábrica de colchão sem espuma é mesmo que padaria sem pão, né? Ou padaria sem trigo, eles precisam de espuma. E aí eles estavam com um problema sério na matéria-prima, no fornecedor de matéria-prima. E aí eu disse, por que não? Porque o fornecedor, ele tá numa região, a gente está em outra, tem mais o trânsito, né, o transporte, e muitas vezes a gente faz um pedido, ele não tem o tempo de produção, enfim, está deixando a desejar. E aí, claro, perguntas elementares. Eles falaram, procuramos outro fornecedor e não conseguimos encontrar um com um bom preço.
procuramos N formas alternativas e não conseguimos. E a empresa, por incrível que pareça, com excelente caixa, com uma situação muito estável financeiramente. E aí eu perguntei, vocês nunca pensaram em fazer o seu próprio insumo? Aí, não, já fizemos, nós fizemos o levantamento, a fábrica, tal. Eu falei, ok. E quando foi que vocês realizaram uma proposta para entrar de sócio lá no seu fornecedor? Como assim? Comprar o fornecedor, comprar parte dele ou ser sócio dele. Pronto. O que você vai fazer? Você vai estar na fonte, você vai garantir sua matéria-prima. Se o fornecedor é bom, você vai ter lucratividade, inclusive fornecendo matéria-prima para os outros concorrentes, tu vai saber volume de compra da concorrência, tu vai saber um monte de coisa, informação que tu não tens hoje. Aí eles ficaram assim. E hoje a empresa, essa fábrica de colchões, ela também tem 32% do seu fornecedor. Onde, diante desse modelo de compra de uma parte do capital, eles têm garantido o fornecimento do insumo e informação pra caramba sobre o modelo de negócio, não somente deles, né, mas do segmento como um todo, porque o fabricante da espuma faz o fornecimento para uma série de outras fábricas também. Negócio. É fazer negócio. Então, esse é um exemplo de como você pode levar a solução quando você faz essas arguições de fazer o levantamento desses problemas. Surge um trabalho aí. Queridos, e aí onde foi que entrou meu trabalho nessa questão toda? Fazer o valuation da outra empresa, que é uma coisa que é muito interessante. Aí a gente vai começar a conversar sobre questões técnicas legais, valuation, holding, avaliação de empresa, reestruturação de empresas, são conhecimentos técnicos bem interessantes. Foi muito bacana o honorário, eu não posso me queixar do honorário que eu ganhei. E muitas vezes você acha esse problema nessas arguições e questionamentos, nos problemas que a empresa tem. Então, é muito interessante você aproximar-se da organização. O modelo tradicional de contabilidade está todo mundo muito afastado da organização. A gente tem que estar próximo da organização. Para estar próximo, é preciso saber gerenciar o tempo. Então, o que eu possuo hoje? Eu possuo um bom back-office, né? Atrás do Fernando, tem uma galera trabalhando. Então, nós temos o pessoal lá que cuida das questões operacionais. Eu também faço algumas questões operacionais, eu não me afasto completamente, porque senão eu não vou conseguir reger a orquestra se eu não sei tocar o instrumento. Acho que todo mundo vai concordar com isso. Se eu fico muito preso na consultoria, eu vou ficar muito afastado das atividades operacionais e práticas que eu posso ter. Então é interessante muitas vezes eu também ficar mais próximo da operação, com acompanhamento com a minha equipe, que não pode ficar desassistida. Eles acabam me tendo como referência, vão ter vocês como referência. Eu não posso deixá-los desassistidos. Eles têm que estar próximos, a gente tem que estar em constante conversa. Então, eu tenho que estar presente para a organização, que a cliente tem que estar presente também para o meu colaborador. E eu tenho que ser o elo entre tudo isso. Acaba uma responsabilidade muito grande. E saber gerenciar o tempo é muito importante. Outro aspecto bem interessante, tá? O constante diálogo com diretoria, com gestor. Diálogo com gestor e diretoria é fundamental, porque eles entendem a organização, né, naquela ideia da visão ampla, né, que a organização vai ter. Então, dentro daquela estrutura da missão, do seu valor, modelo de negócio, etc. Só que muitas vezes em consultoria, sabe onde é que está a falha? A gente só conversa com diretoria e com gestores. Eu converso com o pessoal do chão de fábrica. Eu vou lá com o pessoal mais operacional possível, porque é lá que muitas vezes eu encontro a oportunidade do problema, né, que eu vou transformar em solução. Às vezes, a gestão vê a empresa de cima para baixo, aquela questão piramidal, mas tem muita coisa na base que não chega no gestor, que por conta de N situações, que eu não vou entrar nesse mérito agora, ele não consegue enxergar. Tem muito problema de organização que está na base. Na cabeça do empresário, a empresa dele é um sonho que ele teve. Tem muito empresário que é muito romântico, eu gosto muito disso, inclusive. Né? Romântico em que sentido? Ele idealizou a empresa, aquilo ali é um sonho, ele sempre quis trabalhar com aquilo, e na cabeça dele, a empresa dele pode ser perfeita em alguns aspectos. Mas problemas podem acontecer na rotina da organização. Que problemas são esses? Esse levantamento com colaboradores
da parte mais operacional, acaba trazendo uma coleta de dados mais efetiva sobre como a organização funciona. Às vezes o gestor, o dono da organização, o diretor, ele te passa uma coisa e na hora que você inicia a consultoria, você enxerga outra. Por isso que essa observação, essa questão mais presencial na organização, ela acaba trazendo, né, um trabalho mais efetivo, mais reto, mais linear, sem grandes transtornos ao longo do caminho. E aí, queridos, acha que eu vou só parar, conversar com o diretor, com o gestor e colaborador? Não. Vou procurar saber quem é teu maior fornecedor, quem é teu maior cliente. E aí, talvez eu pegue lá numa situação mais esporádica, né? Um fornecedor pequenininho, um cliente pequenininho lá dessa organização e faça uma pergunta para eles. Por que você fornece tão pouco para essa empresa? Por que você compra tão pouco dessa empresa para o cliente? Porque, de repente, aí também está a oportunidade. Falta uma aproximação, falta melhor prazo, falta melhor preço, nossa negociação ela não é muito boa. Então, muitas vezes, você consegue encontrar elementos de ordem financeira relacional que podem muitas vezes ser a solução para o incremento de caixa, né, para uma nova política de orçamentária que a organização pode ter. Por exemplo, tu chega em organizações, tu vai ver que muitas delas têm cadastro de cliente fornecedor. E aí, eu, empresa, tenho o cadastro no fornecedor. Eu posso comprar sei lá quantos R$1.000, eu vou ter o prazo de 40 dias para pagar, essa parte toda aí. Isso vai afetar diretamente o ciclo operacional da empresa. A questão do prazo médio de pagamento de compra, o prazo médio de recebimento de venda já com o cliente, a rotação do estoque. Então, quando eu também converso com o cliente da organização que eu vou trabalhar e com o fornecedor, eu tenho muito mais informações sobre esse modelo relacional. Isso que é a visão holística. Muita gente trata hoje de alguns elementos, né, de negócios, muita gente fala da visão 360 graus, tem um monte de elemento de gestão aí no mercado que está sendo colocado, todos muito válidos, inclusive. Mas quando começa a ter uma visão da empresa como um todo, uma visão holística, grande, ampla, eu tenho mais informação. Não, a empresa, pessoal, como todo mundo sabe, ela é um sistema aberto, ela não é um sistema fechado. Se ela é um sistema aberto, que naturalmente eu consiga visualizar, né, toda a organização, dentro e fora daquelas 4 paredes. É muito importante essa visão também. Não sei se vocês têm esse tipo de atuação, mas quando eu faço isso, eu tenho muito êxito na formatação de consultorias, em encontro de informações, de problemas que vão virar soluções posteriormente. Negociação. Vamos falar de negociação rapidamente, né? O tempo está avançando rápido, muito legal. Eu gosto muito de falar sobre isso, o tempo voa, né? Negociação. O que a empresa quer? O que é possível fazer? O que você pode sugerir que a empresa deva ter? Aí, um contrato. O Hugo falou agora há pouco, concordo, Hugo, é nesse caminho. Você tem que ter um contrato muito bem elaborado. Nesse contrato, o que foi pactuado dessa questão negocial. Que no contrato haja um cronograma de trabalho, início, meio e fim, até para uma avaliação posterior, se esse trabalho ele está sendo de acordo com o esperado pela empresa e também por você, consultor, que vai levar essa execução do trabalho, que vocês também coloquem nessa negociação quais são os resultados esperados. Uma economicidade, uma lucratividade, um crédito fiscal, as N operações que vocês possam ter no trabalho de consultoria. Extremamente interessante você ter isso, tá? E aí, em si, a própria prestação de serviço, né? Se negociação deu tudo certo, celebração de contrato, recomendo que você tenha esse contrato passeando aí pela área jurídica, alguém da área jurídica oriente você, eu gosto de fazer isso, eu tenho, né, uma equipe de advogados, né, que quando eu preciso, eu passo para eles uma questão negocial, meu contrato, se de repente tem algum aspecto, algum pacto, né, que está sendo feito que de repente não me favorece ou não favorece o cliente. Então, é bem interessante você trazer isso para essa questão da legalidade do pacto contratual. E no próprio negócio da prestação de serviço, como vai ser minha atuação? Minha atuação vai ser de acompanhamento, né? Um acompanhamento do que está sendo feito, do que eu estou analisando, né? No caso, o problema que a organização tem, a minha equipe, caso eu tenha uma equipe trabalhando também,
designado bonitinho, qual é o dia, qual é a tarefa, qual é o retorno, qual é o reporte. Isso é muito importante, aí vem as ferramentas. Eu gosto muito do Trello, ou Trello, tanto faz para fazer isso. Trello, eu vou escrever aqui, para quem não conhece, extremamente interessante a ferramenta, ela está toda personalizada, você vai ver aqui, ó, Trello, tá? Aplicativo no celular, você pode entrar também no navegador do teu notebook, e aí eu crio, cada consultoria, ela vai ser um projeto do Trello. Então, lá eu vou trazer quem é o recurso, naquela mesma lógica dos projetos também. Eu fazia muito isso no Project, do Microsoft Project. Mas aí aquela questão da informação em nuvem, todo mundo acessando. Então, eu gosto muito mais de utilizar o Trello para isso. E crio para cada cliente um projeto e vai estar toda a linha do tempo do que aconteceu. No momento de uma reunião, um feedback, um retorno para o cliente, eu trago o timeline do projeto e eu consigo mostrar para o cliente tudo que foi feito, inclusive os reportes dos meus colaboradores, o que ativamente eu fiz, a gente consegue validar o que ocorreu lá na proposta inicial. Então isso daí vai trazer para você um índice, um grau de confiabilidade, uma satisfação do cliente muito interessante. Isso é muito bom em consultoria, porque se você for bem na primeira consultoria, vai ter a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a empresa vai querer sempre soluções que você possa trazer. Então, por isso que na hora do reporte, esse acompanhamento do projeto, acaba trazendo uma questão de uma durabilidade, né, desse relacionamento que você está iniciando, que você vai ter com a organização. Então, eu gosto muito de usar a ferramenta para isso, né? E isso acaba sendo importante, porque você tem uma base histórica de tudo que foi feito. O acompanhamento ele acaba sendo importante, e eu vou contar uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu trabalhava numa empresa de consultoria de grande porte nacional, ia ter uma reunião com o cliente. E eu era do operacional, tá? Eu era da parte operacional, né, da consultoria. Então, me colocaram lá para botar a mão na massa em algumas questões. E no dia da reunião, o meu gerente, ele estava com muitos projetos para acompanhar, ou seja, estava abraçando o mundo, né? Estava abraçando o mundo, não conseguia acompanhar tudo. Na reunião, o diretor da empresa, né? Empresa grande, não era pequena não. Então o diretor falava assim: e como é que tá tal coisa? Aí ele olhava para mim e era eu que falava. E esse tópico bem aqui que a gente tem na proposta? Aí ele olhava para mim e eu que reportava. O diretor, percebendo isso, na terceira ou quarta vez que eu acabava apresentando o resultado, e não ele, o gerente falou assim: olha, não sei, o dono da empresa, não sei por que eu paguei, porque está no custo da consultoria, não sei por que eu paguei para você vir lá de sei lá da onde para cá, o empresário bravo, tá? Ficou bravo. Não sei por que eu paguei passagem aérea, hospedagem tua para te vir para cá, se tu tá perguntando tudo para ele. Era para eu ter feito reunião com ele, não contigo. Rapaz, foi feio isso aí, olha, foi feio. Eu fiquei com vergonha alheia do meu gerente, porque eu não sabia onde eu me enterrava, imagina ele, né? Porque o que aconteceu? Ele mostrou que estava totalmente despreparado sobre o trabalho de consultoria. O líder da consultoria do projeto não conseguia conduzir o projeto. Quem conduzia era o colaborador, que era eu. E eu percebi, caramba, no dia que eu falei realizar minhas consultorias, isso nunca vai acontecer. Eu não vou passar essa vergonha, né, de não estar preparado para o reporte. Então, o que o meu colaborador faz, eu tenho que, com certeza, estar acompanhando. O que eu criei com o meu colaborador? Quando ele vai para a consultoria, tudo que ele faz, ele tem que mandar para mim, eu tenho que aprovar. Eu tenho um sisteminha de aprovação no meu celular, ele manda, eu aprovo, dá retorno para ele. Para fazer isso funcionar, né, para que ele sempre traga esse reporte, eu aprove e tome conhecimento do que está fazendo, o meu colaborador ele ganha um bônus se ele faz isso. Se ele está reportando todo o trabalho dele e entregando naquele prazo do projeto, ele ganha um bônus. Pronto, resolvido. O colaborador, ele força a barra comigo. Não é eu que procuro o colaborador, é ele que me procura. Eu inverti o processo. O processo antes é, eu acompanho a equipe. Eu não consigo acompanhar todo mundo, eu não tenho ferramenta para acompanhar todo mundo. O que eu fiz? Criei uma sistemática invertida, né? O colaborador é que pede para que eu dê reporte. Porque o que acontece aí, eu tenho uma real noção. Se ele cumpriu o prazo, porque ele vai mandar o reporte para mim, dentro daquele escopo do calendário e cronograma.
Ele também vai pedir orientações, né, como eu, líder da consultoria, né, gestor da consultoria, vai pedir orientações sobre uma atividade qualquer, e eu acabo tendo conhecimento sobre todo o trabalho que ocorreu. Então a gente inverte, eu falo que é o porte que faz xixi no cachorro, porque ao invés de eu ficar procurando a equipe, é a equipe que me procura. E isso é muito interessante porque eu consegui resolver 2 problemas com isso. Eu tenho que estar sempre muito bem informado. Isso daí é uma coisa que é normal em consultoria, tá? Se eu estou muito bem informado, eu tenho que repassar isso para a minha equipe. E continua acontecendo isso, eu continuo muito bem informado. Só que muitas vezes aparecem elementos que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer. O meu colaborador, pela vivência e experiência que ele está tendo também na organização, acaba trazendo isso para mim através do reporte. Então, o que acontece? Eu ganho mais conhecimento ainda. E o que é bom nisso tudo? A parte mais legal, o meu colaborador ele começa a ganhar expertise. E isso é uma das coisas mais importantes em consultoria. Você acha que eu centralizo o trabalho comigo? Não. O meu colaborador começa também a ganhar mais expertise, porque eu vou conseguir melhores consultorias com mais pessoal qualificado. Não é para ser somente o Fernando qualificado, todo mundo que está naquele escopo. Afinal de contas, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar mais e melhor. Tá, Fernando, mas aí vem aquela cultura do medo, né? Mas se o consultor teu começa a ficar mais especializado, ele vai montar uma concorrência, blá, 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 blá. Não. Eu chamo ele para ser sócio. Ponto final. Ele vai ser sócio. O meu colaborador, ele sabe quanto eu ganho, qual é o custo, qual é a despesa, qual é o lucro. A minha empresa é aberta para o meu colaborador. Sabe por quê? Para ele entender as dores, porque muitas vezes o colaborador ele só vai ver o louro, né? Ele só vai ver o que entra, ele não está vendo o que sai. Tá? Então, quando ele começa a visualizar isso e coloca ele para ser dono comigo, ele tem sentimento de dono. O que é o sentimento de dono? Se tiver uma luz acesa lá no escritório, ele vai lá e vai apagar. Se tiver um papel desperdiçado, ele vai falar que houve desperdício. Ele é dono. Quando ele é dono, ele também quer o mesmo resultado. Nós estamos falando sempre a mesma língua. Acabou aquela questão que ocorre muito, né? Numa visão proletária, né? O Fernando explora, eu trabalho. Não existe isso. Pelo contrário, eu quero que o meu colaborador avance da mesma forma como eu quero que os meus alunos avancem também. Eu procuro falar isso sempre em sala de aula. Queridos, eu não dou conta da demanda. Tem muito trabalho, graças a Deus. Bora trabalhar. Quem é meu aluno aí já ouviu falar isso com certeza. Porque a gente tem que fazer o ganha-ganha. Queridos, há muito tempo isso existe, é um conceito chamado coworking, né? Não o coworking desses espaços que hoje se utilizam, o coworking, né? Eu quero que você trabalhe comigo e você dê resultado, e a gente está velhinho de bengala, nós dois conversando e dando resultado. Se eu tenho um colaborador de expertise, eu jamais quero que esse cara saia de perto de mim. Eu quero que ele fique comigo, porque ele me dá resultado. E eu vou dar todos os elementos para ele continuar dando resultado. Inclusive, questão monetária, ele quer ganhar dinheiro como todo mundo quer. E quando a gente começar a criar o Márcio Show, o ganha-ganha, ninguém te abandona. Tu não perde expertise. A gente forma expertise e aí a gente não consegue reter o talento, esse talento vai para o mercado. Não pode. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Não de equipe, mas um exemplo real que está acontecendo agora. Eu tenho feito muitos eventos e treinamentos para o Sescom de Goiás. Vai ter um, inclusive, agora, dia 24 em Rio Verde e dia 25 em Goiânia, tá? O evento de prática e fechamento da CTF Web, social, essa parte toda, tá? E lá na turma de Goiânia, da BSSP, tem um aluno nosso, eu vou citar ele aqui, o Fernando Santana. Cara, o cara é um gênio. Um gênio. E aí eu comecei a conversar com ele. Cara, tá na hora de você trazer voos mais altos. E aí ele vai fazer um treinamento lá no Sescom agora, né? Já fez o primeiro, o segundo, o terceiro. E aí eu falei para ele, cara, agora que você tá fazendo os treinamentos, tá na hora de você ganhar o Brasil. Ele, pô, Fernando, tu vai me ajudar nisso? Eu falei, claro, cara. Por que eu vou fazer isso? Porque a gente está precisando de novas pessoas no mercado. Se só o Fernando, ou só a Lieda, só o Pedro Neri, só o Marco Macedo, só o Luiz Medeiros, professores nossos da BSSP, se só tem a gente, vai saturar. A gente precisa de novos nomes, a gente precisa de novas pessoas, novas ideias, novas cabeças. É assim que funciona e tem muito talento por aí.
Eu fico vendo, às vezes, essa terceirização de culpa. Ah, não me dão oportunidade. Ah, babá. O que você está fazendo para ganhar essa oportunidade? Porque o Fernando Santana, lá em Goiânia, abriu, ele criou a boa sorte, que é um conceito que nós utilizamos muito na BSSP. Ele botou o bloco na rua. E posso citar outros amigos também. Meu amigo Rodrigues, que está assistindo também, que está aqui. Posso citar N outras pessoas para ingressar nisso. Onde é que eu vejo muita oportunidade para você empreender contabilidade, tá? Um dos caminhos é a educação. Pensa comigo, tu vais ter 15 minutos, 10 minutos para apresentar uma proposta para uma empresa, ok? Imagina se você tem 4 horas ou 8 horas para apresentar conhecimento teu para uma organização. Qual é a melhor chance de contratação? O que você acha? Responde aí. Apresentar em 15 minutos um portfólio, aquela questão toda, você preparou todo, às vezes o empresário está ocupado, não te atende, ou muitas vezes você passar para um gestor da organização, um interlocutor do teu trabalho com a organização, isso acaba acontecendo muito. Queridos, com esses treinamentos que eu faço, tá? Pelo menos a cada treinamento sai 1, 2, 3, 4 consultorias. Por isso que eu faço muito treinamento, por isso que eu ministro muita aula. Porque nós somos profissionais técnicos. Quando eu mostro o meu conhecimento técnico para alguém, alguém quer me contratar. É lógico ou não é? O que vocês acham? Tá? Então, isso acaba... Agora, para isso, muita segurança que você vai ter que passar pelo conhecimento que você tem. Então, um caminho legal para empreender é o da educação. Todo mundo tem conhecimento, talvez tenha que ampliar um pouco mais esse conhecimento, aplicar mais esses conhecimentos aí. Na área tributária, na área contábil, na área de consultoria. Então, aí você começa a ter mais elementos para que você ofereça mais elementos de venda, você amplie o seu portfólio. Vocês conseguem compreender isso ou está confuso para vocês? Vocês conseguem visualizar um roteiro acerca disso? Né? E voltando àquela parte da prestação de serviço, já estamos chegando aí perto do nosso fim, e aí eu vou fazer um pinga-fogo, vocês perguntam, se souber eu respondo, tá? Podem começar, inclusive, a fazer as perguntas. Para a prestação de serviço, eu tenho que saber que recurso eu vou utilizar. Então, recurso tempo, recurso colaboradores, dinheiro também, porque para prestar um serviço eles vão ter custos iniciais que eu vou ter que bancar. Isso tem que estar, no caso, naturalmente na formatação de uma proposta. Então, eu tenho muitas vezes que ter esses elementos todos para fazer, além do acompanhamento do trabalho, fazer o acompanhamento também da lucratividade do trabalho. Todo mundo quer ganhar dinheiro. E aí, o que eu posso também apresentar? Uma coisa que eu gosto muito, os chamados dashboards, os relatórios bem interessantes que vão ser utilizados para a gestão da empresa. Eu vou contar um exemplo para vocês de como essa questão eu gosto muito de fazer esse link do tributário com gerencial, já que falam tanto do problema tributário brasileiro, mas a gente pode ganhar dinheiro com tributo, inclusive com a gestão para a utilização desse tributo. Eu estava numa empresa e essa empresa ela tinha uma dificuldade de sua tributação, né? Então, questão do débito crédito, de imposto, ICMS, enfim, tá? E o contador da empresa, ele tinha chegado comigo e dizia que não conseguia, de forma nenhuma, criar um elemento ou criar uma forma de que o empresário embarcasse na ideia de fazer as correções tributárias porque a empresa estava perdendo dinheiro. Ele falava que isso era problema do contador e ele que se virasse. Na verdade, não é só problema do contador, envolve todo um processo, estoquista, faturista, fornecedor, cliente, né, o armazenamento de mercadorias, por aí vai. Tá? Então, envolve muita gente, não é só contabilidade ou só a parte tributária. Então eu perguntei para ele, cara, o que tu apresenta para o contador? O que tu apresenta para o empresário? Aí ele me mostrou um balanço. Me mostrou o balanço bem feitinho, bonitinho. E eu perguntei para ele assim, bom, já que tu está tendo problema, atividade comercial, né? Eu estou dando esse exemplo comercial, mas eu vou, inclusive, estava pensando aqui, agora me deu um feeling, da gente fazer outros webinários mais específicos. Esse aqui é um bem amplo, bem geral. Mas para a gente fazer, por exemplo, como fazer consultoria comércio, como fazer consultoria prestação de serviço, como fazer indústria, a gente fazer um nicho das consultorias. A gente já pode trabalhar numa questão mais pontual. Me ocorreu essa ideia agora. O que vocês acham? Escreve aí, tá? Pode escrever, fiquem à vontade. Sim, voltando ao exemplo. Então ele me entregou o balanço, fiz uma análise rápida do balanço, e aí estava
algumas informações dos estoques, elas estavam muito sintéticas. Então a empresa tinha um estoque de 5 milhões. 5 milhões de reais. Né? E aí eu perguntava, no que consiste esse estoque? Está todo o estoque da empresa, o estoque mercantil, como ele chamava. Eu falei, beleza, bora abrir essa conta? Aí ele falou, pô, não abre. Eu falei, como não? Não, porque a gente joga tudo na conta mercadorias para revenda. Eu falei, ferrou, né? Como é que eu vou saber qual é o percado? Aí, de novo, numa questão de estoque, é muito interessante que eu faça uma análise, né? Segmento supermercado, e aí eu perguntava para ele assim, qual é o produto que gira mais, que gira menos, maior custo, menor custo, etc. Aí ele falou assim, bom, a gente tem alguns produtos que são carta marcada dentro do supermercado. O produto que sofre substituição tributária, o produto que... Aí ele falou alguns produtos de higiene feminina, ele falou de óleo de cesta básica e por aí vai. Eu falei para ele, cara, a gente tem que categorizar esses produtos para que apresente um melhor estoque. Ele falou, mas aí é que está meu problema, Fernando. Como a gente tem um problema lá na base cadastral, já aconteceu de eu encontrar muitas vezes um produto que ele estava num grupo, lá no sistema de informação, e esse grupo de produto era completamente alheio ao produto. Aí ele deu um exemplo lá. Dentro lá do higiene feminina, desodorante, cremes e tudo mais, tinha lá beterraba. Tinha uma beterraba lá na seção. Imagina no supermercado, você está passando, higiene feminina, tem uma beterraba lá no meio. Na classificação dos estoques tinha acontecido isso. Eu falei, pô, mas como é que isso acontece? Não, porque o pessoal lá do início faz bobagem. Eu falei, o que você já fez para resolver isso? Ele, não, a gente fez um treinamento e tal, mas você validou o treinamento? Ele falou, como assim validou o treinamento? Tu fez o colaborador se comprometer, porque tu fazer um treinamento para ele não adianta nada. Entrega um certificado, entrega um documento, entrega alguma coisa para você depois poder ter, nesse caso, sim, a cobrança de dizer, pô, cara, você disse que aprendeu, como é que você não está aplicando esse entendimento? Enfim, então, tinha um problema na parte inicial. Como é que tu mostraria isso para o empresário? Ele falou, bom, a gente pode tentar criar umas subcontas aqui no plano de contas para a gente colocar os grupos. Eu falei, excelente, pô, bora fazer isso. Aí ele foi lá no plano de contas, fez a inserção dos grupos do supermercado, e aí a gente procurou ver na integração, né, que de forma que saísse do sistema de informações da empresa para a contabilidade, no mesmo cenário de centro de custos. Então a gente transformou cada departamento no centro de custos. E esse centro de custos trazia uma vinculação contábil àquela conta analítica de segmentação do produto que ele acabou de criar. Traduzindo, se eu vendia um desodorante, ia para a conta da higiene. Pronto, resolvido. Tá? E aí, assim foi. Quando a gente visualizou o balanço novamente, aí estavam os valores bonitinhos. Aí eu falei, agora sim, agora bora abrir um segmento desse aqui. Bora visualizar o razão de alguns dias. A gente tirou um razão contábil de uma semana. Nesse razão de uma semana, deixa eu lembrar qual foi o grupo, acho que foi cesta básica, não lembro. Quando a gente pegou o razão, a gente começou a ver as movimentações da integração do sistema empresarial para a contabilidade. Aí a gente começou a ver que no grupo de cesta básica, pela contabilidade, tava um monte de produto boi na linha, né, que não era cesta básica. Aí eu falei, tá aqui a prova de que o cadastro está errado. Aí ele falou, tá, Fernando, o que eu vou fazer com essa informação? Eu falei, a gente vai apresentar para o empresário. Mas está errado. Eu falei, eu sei que está errado, vamos apresentar assim mesmo. E aí a gente marcou a apresentação lá, a consultoria, e aí a gente mostrou, não mais o balanço, mas uma demonstração de resultado, que ela ficou mais ou menos com umas 47 colunas. 47 colunas. Receita, custo, despesa, aquela demonstração sintética, sabe? Receita, o custo, a despesa, o lucro bruto, que é despesa rateada, né? Enfim, mas as diretas daquele grupo de produtos. Então ficou bem bonitinho o relatório gerencial, show de bola, que foi tirado no sistema de contabilidade, facinho de montar. E aí a gente apresentou para o empresário. Primeiro grupo de produtos, o empresário olhou e falou assim, esse não é o lucro que eu tenho com esse grupo de produtos. Aí ele olhou outro grupo assim e falou, esse grupo aqui é mais ou menos isso aqui, que era o hortifruti. Aí ele olhou outro grupo e falou, bom, esse aqui tá bem próximo do que o empresário tem essas informações, quanto é que ele lucra com cada produto ou segmento. Ele tem esse feeling, talvez às vezes não estruturado no papel, mas ele tem um feeling. E aí ele questionou muito a cesta básica. Muito. Ele falou, não, esse número está completamente errado, não sei o quê, não representa a minha empresa, ficou bravo e tudo mais.
E aí, como eu já tinha conversado com o contador, foi na hora que o contador disse, sabe por que está errado? Porque a gente tem um problema histórico de informação sobre esse segmento. Aí ele pegou e abriu, né? Ainda bem que o sistema estava lá em Itália, ele começou a abrir. Tirou um razão e começou a ver os produtos. Olha esse produto. Aí ele marcou, já tinha um razão pronto, marcou. Não é cesta básica, não é cesta básica, não é cesta básica, não é cesta básica. Esse produto é. E aí associou isso diretamente a falas anteriores que ele tinha na organização. Que fala era essa? O senhor lembra quando eu falava que a gente tem que resolver a questão do cadastro, que quando chegar na contabilidade, lá no fiscal, na tributação, e aí o empresário lembra, eu falava para você resolver. Pois é, não é possível resolver porque esse problema acontece na base. E a nossa base, ainda não temos elementos ainda, ou não conseguimos ainda deixar essa base bem redondinha, essa questão cadastral, enfim. Aí o empresário começou estava assim, começou a baixar o ombro, né? E aí disse, o que a gente deve fazer então para definitivamente resolver isso? Pô, para o empresário falar isso, né, ele está a fim de resolver. Então foi aí que eu falei, olha, a gente vai ter que fazer um trabalho mais forte com a galera da área dos estoques, parte financeira, que tem pagamento, enfim, começamos a fazer uma análise mais global acerca disso, foi quando começou o trabalho. Constatação do que foi feito. Ingressou mais 2 colaboradores novos lá na parte cadastral, né, acerca disso. E, além disso, né, além dessa parte cadastral, a gente começou a visualizar que após essas ações, que foram treinamentos, várias coisas, a empresa começou a ter um levantamento de créditos fiscais, porque como os cadastros estavam errados, tinha mercadoria que estava tributando errado. E aí eu falei para ele, olha, se a gente consertar isso aqui, há uma possibilidade de você ter que pagar a diferença de tributo, mas tem possibilidade de crédito de tributo. Quando eu falei crédito, o olhinho dele brilhou. E a gente fez um levantamento que resultou mais ou menos em R$200 mil de crédito de imposto nos últimos 5 anos. Porque quando a gente resolveu, a gente trancou desse ponto do cadastro para frente e conseguiu visualizar o para trás. E tinha produto que não estava cadastrado de forma certa, não estava tributando corretamente. A gente fez o quê? Todo um trabalho. Vamos retificar as declarações e obrigações acessórias, vamos fazer o levantamento do crédito do produto, de cada um deles, porque quando tu acha o produto errado, tu consegue pegar a linha do tempo dele na empresa e fazer o débito crédito tributário. Queridos, foi fantástico. Primeiro, ele não gastou R$1 comigo, porque eu ganhei na participação do crédito que ele ganhou. Então, eu negociei um percentual, todo o crédito que você recuperar, você vai fazer o meu pagamento de honorário. Pronto, ficou feliz e eu também. Tanto que até hoje nós temos um relacionamento negocial, nós somos fornecedor e cliente, eu faço fornecimento de várias coisas para eles, faço treinamento de equipe, faço um monte de coisa, por conta dessa aplicação prática do que aconteceu. Mas onde é que eu fui? E olha só como a consultoria é interessante. Eu fui lá para a contabilidade. Queridos, hoje a minha atuação profissional, com quem mais eu atuo são com os contadores. O maior cliente de consultoria é a empresa de contabilidade. Nem são as empresas. Por quê? Os problemas que as empresas têm, que eu consegui identificar lá atrás, eu comecei a perceber que os meus amigos contadores também têm esse problema. Então, o que eu fiz? Comecei a atuar com a empresa de contabilidade, que hoje é o meu maior cliente. Agora, o que eu fiz? Comecei a estudar um monte de coisas. Eu vou trazer alguns temas do que eu estudei. Estudei sobre liderança, né, porque muitas vezes eu vou ter que desenvolver equipes e a liderança acaba sendo importante. Comecei a estudar mais sobre direito empresarial e comercial, a questão dos contratos. Estou constantemente estudando sobre marketing, principalmente essa parte, né, do marketing 4.0, que é o marketing tradicional até o digital, né? Tem o livro do Kotler muito bom sobre isso. Estou estudando muito sobre holdings, estou estudando muito sobre matemática financeira por conta de decisões de investimento, planejamento estratégico. Então, começam a aparecer novos elementos. Me aperfeiçoo na parte mais estratégica da contabilidade, formação de custos, etc. O compliance tributário, nós temos um livro que a gente escreveu, né? Uma área que é plena ascensão no país, o compliance, né, a conformidade, especialmente a tributária.
Meu amigo Pedro Nery, se ele ainda está por aí nos assistindo, vou começar a estudar muito sobre venda consultiva. O que é a venda consultiva? A venda de consultoria, né? No final das contas, a gente tem que também sempre estudar esses aspectos negociais, aperfeiçoar isso. Eu já tenho meu expertise, de repente, estruturando isso mais ainda, conhecendo mais ainda. E não se assusta, estou dizendo que eu vou estudar, porque a gente não pode parar. Quem vai trabalhar com consultoria toda hora surge uma coisa nova. Então é muito normal tudo isso. Sobre software, sobre decisões de investimento, sobre empreendedorismo, sim, porque não? É muito bom estudar sobre empreendedorismo, né? Porque novos negócios surgem a toda hora. Eu gosto muito de assistir o Shark Tank, né? Um programa muito legal que fala sobre novos negócios. Tenho conversado muito sobre valuation com outros profissionais, controladoria, que é um segmento que eu atuo bastante, a própria contabilidade consultiva. Então, a gente tem tudo isso. E aí surgiu uma ideia, do qual eu convido vocês, acerca de tudo isso. Pô, como começar a estruturar tudo isso, começar a ter um entendimento legal. E aí, em primeira mão, eu digo para vocês nesse webinar, que por conta de todo esse escopo de anos de consultoria, com outros amigos nessas conversas, o que a gente fez? A BSSP Centro Educacional, de forma muito carinhosa, vai lançar agora, aí eu vou dizer para vocês em primeira mão, o nosso MBA em consultoria e empreendedorismo contábil, que é exatamente essa nossa temática, essa nossa pegada, da gente trazer, por conta dessas demandas que são muito grandes, o consumidor tem muita demanda com empresa, muita exigência, o mercado, o rompimento desses modelos antigos, agora nós temos também essa disruptura de negócios, muitas startups surgindo, então a gente tem agora uma economia criativa e tem um monte de coisa surgindo. E aí, naturalmente, a contabilidade vai ter que acompanhar tudo isso, a consultoria. Nós temos o advento da contabilidade consultiva e um monte de outras técnicas. Então, o que a gente vai ter? Objetivos para vocês, que vocês desenvolvam competências para atuar com consultoria, empreender com novos negócios, atuar com a contabilidade consultiva, trazer novas ideias para essas organizações tradicionais, atuar com processos de tomada de decisão e gestão de risco. São os nossos objetivos, que você tenha conhecimento sobre essas tecnologias disruptivas, startups. Então, toda essa pegada muito atual, a gente vai formatar num MBA extremamente estruturado em 19 módulos, que vai ser lançado em todo o Brasil, do qual, em muita honra, eu vou ser o coordenador, tá? E nós temos um time fantástico de pessoas que vai estar conosco, muita honra. Quando eu consegui trazer esse time, eu comecei a ficar extremamente feliz por conta disso. Então, eu vou falar alguns nomes para vocês, né? Lieda Amaral, Pedro Nery, nós vamos ter o Sérvulo Mendonça, a gente vai ter Ana Paula Bismar, Anderson Gonçalves, Edilson Júnior, né, que é muito especializado em franquias de contabilidade, o Eliandro Prado, a gente vai ter a Gelma Nascimento, Vanildo Vera, Gilberto Mendes, Habib Bichara, Cauane Aires, muito especializado em marketing, Zenaide Carvalho, Luiz Corrêa, porque é um parceiro diamante do Conta Azul, né? Então, o Mauro Negroni, tem esse timaço aí que a gente, o Wellington Garcia, meu amigo. Então, a gente vai ter uma equipe gigantesca de professores que vai trazer esses conhecimentos para vocês. Então, de primeira mão, já fiquem sabendo, nós vamos ter esse MBA, imagina em sala de aula, no final de semana, a gente tendo essa pegada, essa discussão, para que vocês comecem a atuar com consultoria, que é mais um nicho de mercado interessante, extremamente gratificante, eu acho que todo mundo pode atuar. E vocês todos vão receber informações, quem está inscrito no evento, a BSSP vai fazer vários eventos, já anuncio que a gente vai ter uma semana toda voltada para palestras sobre essa consultoria e o empreendedorismo com nossos professores, a gente vai fazer isso em meados de maio, início de junho, então a gente vai ter um projeto muito legal, março em todo o Brasil vai ser lançado nosso MBA, está em todas as principais cidades, e espero em breve ver vocês em sala de aula. Então, a pegada do nosso webinar é essa surpresa ao final, e aí as dúvidas que alguns colocaram, prometo com muito carinho responder, tá? Mandem, por gentileza, um WhatsApp para mim, falando que foi legal, se você gostou. Tá aqui meu número de WhatsApp na tela, tá? E se caso você queira mandar um e-mail com alguma coisa, tá aqui meu e-mail também, para quem precisar. Nós tínhamos uma programação de tempo, ela já está se esgotando, e espero que vocês
tenham gostado do nosso webinário, que ele tenha sido legal, proveitoso, que vocês consigam aplicar conhecimentos acerca do que eu disse. Tem material que eu vou disponibilizar para vocês também. E fiquem em contato conosco, acompanhem as redes sociais. Eu coloco muita coisa lá no meu Instagram, está aqui meu Instagram também, para quem precisar, faz lá dá um like lá na nossa, manda um coraçãozinho lá da nossa postagem sobre o webinar, diz que você participou. E eu espero vê-los em breve, tá? Nós vamos ter uma série de eventos. Acompanhe a BSSP nos canais oficiais e acompanhe também as minhas redes sociais, que vai ter muita novidade vindo aí. Queridos, muito obrigado, tá? Eu prometo que eu vou dar retorno a vocês todos sobre algumas questões, mas aí os desafios de tempo nos impedem, mas eu vou dar retorno sobre todas as perguntas que vocês tenham. Obrigado a quem participou e fiquem conosco. A gente se fala em breve, tá? Infelizmente, nosso tempo acabou, 1h30 de evento, foi rápido. A gente se fala em breve, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau!